Yes, eu estou de óculos, me juntei ao bondezinho dos cegos. Opa, povo, se você não me conhece, eu sou MK e nesse vídeo eu vou estar passando algo que me pediram muito. E depois de um tempo estudando e pegando dicas sobre o que passar pra vocês, aqui tá um tutorial de como desenhar cabelo. E pra ficar mais fácil, eu separei o estudo de cabelo em 3 níveis. Assim você não se perde e consegue treinar com calma. Certo, agora a gente vai pro primeiro nível. O primeiro nível se baseia entre mapeamento, referência e forma. Vocês vão precisar dominar esses três e é bem simples. E é claro, eu vou começar aqui desenhando cabeças e aconselho que você tenha uma noção pelo menos mínima de cabeça pra você não se perder na hora de tentar mapear aí o cabelo nela. E nesse momento eu tô usando um modelo de cabeça mais simples pra gente poder fazer os modelos de cabelo que eu tirei de referência lá do canal do Cynics Design. O primeiro passo desse primeiro nível, que é o mapeamento, ele pode ser visto mais como um capacete. Assim você pode desenhar linhas guias e ter uma certa noção, não precisa ser exata, de onde que sairia o cabelo, onde nasceria o cabelo ali do couro capilar. E um detalhe legal que a gente pode notar no mapeamento do cabelo mais ali na parte da testa é esse formato de M. Nem sempre você vai precisar fazer ele, mas é interessante gravar. Agora indo pro próximo passo, que é referência, eu não tô sendo patrocinado, mas eu aconselho que vocês usem esse programa que é o PuriRef. Muitos artistas usam e ele é muito bom, você pode deixar ele aberto enquanto você tá desenhando pra colocar várias referências. E você nem precisa baixar a imagem, é só você arrastar, assim, se achou uma imagem legal, você arrasta, ele tem um espaço infinito ali e que você pode dar zoom também que não vai perder a qualidade. Mas enfim, isso é só uma dica que eu tô dando pra vocês. E agora que temos o mapeamento e a referência, só faltam as formas básicas. A ideia de formas básicas para o cabelo é você tirar qualquer tipo de detalhe que esteja te atrapalhando a entender como ele funciona e simplificar em pequenos shapes, né, em pequenas formazinhas ali. E qualquer variação, desde um cabelo mais liso, um cabelo mais enrolado ou um afro, vai ter essa variação de shapes que você pode estudar e discernir melhor como é que eles funcionam no cabelo. E não, aquela ideia de que o cabelo inteiro sai de um ponto só da cabeça não é verdade, ele pode sair de vários, porém é meio que simplificado e usado em vários animes, como por exemplo em Death Note. Como vocês podem ver, o cabelo do Kira sai de um ponto. Mas vocês podem começar definindo um ponto só onde o cabelo tá saindo e depois ir aumentando quando você for entendendo. E se tu chegou até aqui, meus parabéns, você já passou de um dos 3 níveis. Vamos pro segundo. Meshes em 3D, física e flow. E aqui tem um segredo que me fez entender melhor cabelo. Você pode simplificar tudo que eu falei agora, todo esse estudo, com simples fitinhas de festa, que nessas daí que você tá vendo na tela. Sim, cabelo ele é uma massa volumosa, com muita informação, mas se você não entender nem como funciona o 3D básico de uma mecha, é muito difícil você deixar o cabelo de uma maneira agradável. Então quando você olha para esse tipo de referência e consegue ter uma noção do que você tá vendo, consegue replicar ou criar formas novas que nem eu tô fazendo agora, na hora de desenhar o cabelo, na hora de ver ali a referência, tudo vai se encaixar de uma maneira mais simples, como se fosse um quebra-cabeça mesmo. E não esqueça da física do cabelo, ou seja, se ele tem peso, se ele vai cair, se ele é um cabelo mais espetado, se ele tá com gel, por exemplo. E é o flow, que é tipo o movimento do cabelo, a maneira que ele vai fluir ali, né? Normalmente mais em formato de S, em formatos curvos. E acredite, por mais que esse estudo possa ser complicado e possa sim se aprofundar nele, tem coisas que também são muito simples e às vezes a gente acaba por dificultar. E se você chegou até aqui, meus parabéns, você já completou 2 dos 3 níveis, agora a gente vai pro terceiro e último nível. Pontas, sobreposição e conexões, agora que o negócio vai ficar bom. Eu que já tive uma dificuldade muito maior na hora de desenhar cabelos, também tenho uma noção hoje em dia de quais dificuldades que alguém que tá aprendendo passa. E uma delas é de como interpretar as pontas em pequenas mechas do cabelo e em grandes mechas também. A principal dica que eu dou é que depois de você já ter a forma, você começar a trabalhar com triângulos e quadrados nas pontas ali nas mechas. Porém tente deixar mais dinâmico, acompanhando o movimento do cabelo. Então por exemplo, ali naquele primeiro modelo onde a franja está indo para o centro, ou seja, para a testa da cabeça, você tem as mechas também se encurvando para o centro, ou seja, as mechas da esquerda vão para a direita e as da direita para a esquerda. E você já completa isso com outro dos tópicos que eu já tinha passado, que seria as mechas em 3D. Então ali no último modelo você vê a parte de baixo de uma das mechas, como se fosse realmente uma mecha em 3D. E pro próximo tópico depois das pontas, que é a sobreposição de mechas, é simples de entender, algumas mechas sobrepõem outras. Isso vai te dar uma noção muito maior de profundidade no cabelo e além de deixar ele muito mais bonito e dinâmico. E tirar aquela sensação de que é um monte de forma geométrica para parecer um cabelo cheio de detalhes. E pro último tópico do terceiro nível, você vai ter mais ou menos uma ideia de onde tá vindo a luz para criar o que a gente chama de conexões, que é pegar onde as pontas e mechas do cabelo saem e se separam umas das outras para conectar elas com linhas um pouco mais grossas. Sempre tomando cuidado para não exagerar e sempre fazendo as conexões no lado oposto da luz. Certo, agora que você tem toda a teoria e fundamentos para você poder treinar, é legal também aplicar isso na prática. Mas como exatamente aplicar isso na prática? Como faz para aplicar isso nos desenhos, nas commissions, nos seus personagens, nos seus OCs? E sim, tem como aplicar tudo que eu tinha dito anteriormente de maneira simples e conforme tu for estudando e praticando, vai ficar cada vez mais bonito. Então para começar a aplicar essa cabeleira, eu fiz alguns desenhos aí, moldes pra gente usar, bem parecidos com aquelas bases que você tira do Pinterest, tá ligado? E se tu desenha usando isso, pelo amor de Deus, vê o vídeo que tá no card aí que você tá se prejudicando. Então vamos lá, rapidinho. Primeiro a gente começa ali com mapeamento, estilo aquele capacete de cabeça mesmo. Depois disso a gente vai definir de onde que tá saindo o cabelo, eu já peguei uma referência inclusive, e eu comecei a desenhar as formas básicas desse mesmo cabelo.
Só nisso aí a gente já concluiu o primeiro nível inteiro. Depois é só começar a aplicar as mechas de maneira 3D, tomando cuidado aí com o flow e a gravidade do cabelo, né, a física do cabelo. E pronto, a gente já concluiu o segundo nível também, agora eu já tô no terceiro. Começa a detalhar as pontas, desenhar algumas mechas sobrepondo outras mechas, porque só de eu fazer isso já vai dar uma noção muito maior de detalhes e de profundidade pro cabelo. E repare que conforme eu vou desenhando as mechas e detalhando, eu tento fazer também de onde que elas estão saindo, que são essas poucas linhas que eu vou desenhando só pra ter uma noção mais ou menos de onde que tá saindo cada mecha. Depois disso, eu só joguei uma corzinha base e apliquei agora o último tópico, que são aquelas conexões que eu tinha falado, que nossa, vai te dar uma noção muito melhor aí que o cabelo tá conectado e não vai parecer um monte de fio aleatório. Você também pode pegar modelos e cabelos e ir desconstruindo eles com pequenas formas, assim você consegue identificar e mapear melhor o cabelo, caso você tenha dificuldade para conseguir ver as mechas ou até mesmo identificar elas na hora de estar usando a referência. E se você que é um pouco impaciente e tá se questionando se vai ter que fazer tudo isso toda vez que for desenhar o cabelo, não. Para começar que tudo isso é um exagero porque não é muita coisa e segundo que você pode ir mesclando um passo no outro conforme você for entendendo eles. E eu aconselho que você explore a variedade de cabelos que existem, porque quanto mais você tiver aí uma noção de desenhar cabelo e variedades, etc., mais variados vai ser os seus desenhos, ou seja, você vai ter maior conhecimento e, enfim, o seu portfólio vai ficar uma maravilha. Também desenhei ali uma personagem um pouco variada, com tranças, né, porque é uma coisa que eu não cheguei a explicar com profundidade, porque eu acredito que não precise. São alguns gomos ali conectados, diferente desse último aqui que eu acho interessante de falar. Guarda a informação que eu vou falar aqui porque ela é muito importante. Ao mesmo tempo que você tem que olhar o cabelo como se fosse aquelas fitinhas de festa, aquilo ali te ajuda, o cabelo, como eu tinha dito, eles são mechas, eles são volumosos, eles são cheios de fios. E não dá pra representar isso exatamente com vários riscos. Se você faz isso, mano, vai ficar horrível o cabelo. Em alguns casos, no tradicional pode até funcionar, mas eu não aconselho que você veja ele assim. A melhor maneira é realmente você olhar ele como formas, como volume e como várias mechas espalhadas. Mas beleza, agora que você domina a teoria, que você domina a sketch, que você domina a line art, não necessariamente domina, mas a maneira de falar, como é que faz pra pintar? Como é que pinta? Eu gosto de pensar no processo de pintura de cabelo de duas maneiras, uma mais simplificada e direta e a outra um pouco mais avançada. Eu costumo pegar ali a cor base do cabelo, escolher uma cor que não seja essa cor base e abaixar um pouquinho, deixá-la um pouco mais escura. Aí eu vou passar ali na parte de baixo do cabelo e também no ponto principal de onde estão saindo as mechas. E a highlight eu faço em formato de arco. Mas para explicar de uma maneira mais simples, eu separei com aquelas mechas que eu tinha usado anteriormente, assim vai ficar mais fácil de entender. Notem que eu não pego uma cor muito saturada, nem muito acinzentada para fazer o cabelo. Você tem que ter essa noção de deixar o cabelo com uma cor viva na cor base, mas não deixar ela tão escura ou tão radiante. E uma informação muito importante, na hora de fazer a sombra do cabelo, evita pegar a cor base, abaixar, deixar ela mais escura e tentar fazer a sombra com ela. Isso vai dar um aspecto muito mais amador para os seus desenhos e não vai ficar bonito. Pega uma cor próxima ao complementar e deixa ela um pouquinho mais escura. E pronto, só com essas ideias que eu passei você já vai ter uma noção muito mais bonita para as cores do cabelo e como aplicar também elas. Porém, eu não tinha explicado tanto o highlight, que eu disse que eu usava em formato de arco. Quando a gente fala de um cabelo mais arredondado, mais aqueles cabelos de tigela, por exemplo, você vai ter uma noção muito mais simples desse arco de highlight, porque é como se fosse um círculo ali rodando, e nesse círculo, nessa linha que você fez ali circulando a cabeça, que é onde você vai colocar os pontos de luz rebatendo. Mas ainda que o cabelo não seja desse tipo mais circular, você ainda consegue usar esse tipo de estudo. Imagina ali o ponto de luz batendo da direita, por exemplo, e na hora que ele bate no cabelo, você vai fazer algumas linhas nas pontas de onde está batendo a luz, fazer aquele famoso formato de H, se você olhar às vezes parece que tem uns Hs bem esticados ali no cabelo. E acredite, tudo isso vai ficando mais simples de se enxergar depois de você passar por aquele processo de desenhar as mechas em 3D, porque sua noção sobre as mechas também vai estar em 3D, então você sabe mais ou menos onde está batendo a luz e onde está batendo a sombra. Então se tu pulou o vídeo freneticamente e não prestou atenção nos tópicos que eu expliquei, vai ficar um pouco mais difícil pra você. E sim, tem uma pintura que é um pouco mais avançada que eu gosto de fazer, eu não vou taxar como avançada porque eu também não sou o Einstein nos desenhos. Sim, eu passo por todo aquele processo que eu tinha citado, das etapas que eu tinha citado, porém eu vou fazer isso obviamente um pouquinho mais rápido porque eu já tenho uma noção melhor. E a referência que eu peguei, ela tinha um cabelo preso, porém com algumas mechas soltas e ficava muito bonito, então eu escolhi ela. Notem como de início eu primeiro defino as formas geométricas bem visíveis assim, formas bem grandes pro cabelo, sem adicionar muitos detalhes ou muitos fios e mechas. E depois disso eu vou adicionando alguns fios, eu vou puxando ali alguns detalhes, eu vou adicionando aquelas sobreposições que eu falava. Ainda não adicionei as linhas dinâmicas porque eu vou fazer isso mais pra parte da pintura, mas só no esboço você já tem uma noção muito visível do 3D do cabelo e que você pode detalhar na hora da pintura. E eu vou brincando muito com as cores, tanto no lado onde tá batendo a luz, que é da esquerda, eu vou deixando o reflexo ali, o highlight do cabelo um pouco mais amarelo, tanto da luz de rebatimento, que seria um azul, um roxo, eu vou batendo ali um pouco na parte de trás do cabelo. E essa noção que você tem sobre as cores, variações de cores e vai deixando meio que elas harmônicas, vem tanto com o estudo da teoria das cores, quanto com a prática. Além da observação, que é um detalhe muito importante na hora de aplicar cor, né?
E aqui tá o resultado de uma pintura um pouco mais complicada, porém usando os fundamentos que eu já tinha passado. E dei um nome pra ela nos comentários. E se mesmo com tudo isso você ainda tá tendo uma dificuldade pra desenhar cabelo, é só acompanhar o canal, porque toda dica que eu vou pegando, eu vou passando pra vocês. E se precisar de uma comunidade de estudo pra tirar algumas dúvidas e pedir algumas críticas, e é claro, pra postar suas artes, conversar comigo com outra galera, meu Discord tem na descrição. Um abraço e falou! Dá like!